dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês nessa manhã. É um prazer estar com os irmãos nessa manhã. Então, o pastor Rafael já me apresentou um pouquinho. Deixa eu dar algumas informações adicionais antes de iniciarmos nosso tempo de estudo juntos, né? Meu nome é Tiago Moreira. Eu sou pastor de uma igreja batista na zona norte de São Paulo, Jardim Tremembé. Hoje, inclusive, estávamos conversando no café da manhã, a esposa do pastor perguntou: Tremembé, onde fica o presídio, não é? Todo mundo que não é de São Paulo tem essa impressão, mas não é. Jardim Tremembé é o bairro da zona norte. Tremembé, onde fica o presídio conhecido lá de São Paulo, é uma cidade do interior. Então eu estou ali na capital, desde que eu nasci nesta igreja, mas pastoreando há 12 anos. Esse é o 13º ano de ministério lá na igreja da Secular de Tremembé. Deus me deu o privilégio de pastorear a mesma igreja que eu cresci. Então é muito bom poder atuar e servir ao Senhor lá. Sou casado, tenho 2 filhos, Timóteo e Daniela, um casal de gêmeos. Então, eu e a esposa, quando sonhávamos em filhos, sempre pensávamos em um casal. O Senhor resolveu responder nossas orações de uma vez, né? Mandou os 2, então eles estão com 11 anos, vão fazer 12 em junho, entrando aí na adolescência, e são uma bênção para a nossa família. Eles não estão conosco, estão servindo lá na igreja em São Paulo, agora esse domingo também, mas graças a Deus, parte do ministério, a família que o Senhor me deu. Como o pastor disse, além de pastorear a igreja, eu tenho atuado na coordenação e também na docência do ensino na Faculdade Batista Logos, o antigo, o nome antigo, talvez alguns vão conhecer, Seminário Batista Regular de São Paulo. Nós conseguimos um processo aí de reconhecimento e hoje se tornou faculdade, e estamos servindo lá no ensino, na formação de novos líderes, pastores, pessoas na área teológica, para aperfeiçoar a Igreja de Cristo. Então esse é um dos ministérios que o Senhor tem me dado, obrigado, meu irmão, para poder auxiliar no crescimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o pastor conheci mais diretamente, mais pessoalmente, o pastor Rafael, no curso que ele está fazendo, que é um dos cursos que nós temos, a pós-graduação em liderança. E o seminário tem atuado, a faculdade tem atuado, atingindo pessoas lá de São Paulo, mas também de outros lugares. Hoje em dia, graças a Deus pela tecnologia que nós temos, conseguimos chegar a outros lugares por meio de cursos virtuais, EAD, híbridos, que nós chamamos, onde o aluno participa ali ao mesmo momento. Então tem sido muito bom servir ao Senhor por meio desse ministério. E eu também participo, como foi dito, da BCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Eu não sei quantos conhecem, mas é uma das minhas áreas de atuação também na faculdade. Eu atuo principalmente na área de interpretação bíblica, Novo Testamento e aconselhamento bíblico, atuando pela associação também, dando aulas, e que inclusive vai ser o tema do nosso domingo, Domingo de aconselhamento bíblico. Nós queremos falar um pouquinho sobre isso em 3 momentos que nós teremos aqui. Vocês vão cansar de me ouvir hoje, mas fiquem tranquilos que hoje à noite já estou voltando para São Paulo, tá bom? Nós teremos agora pela manhã um momento introdutório, um devocional introdutório, uma mensagem que nós vamos falar um pouquinho sobre por que o aconselhamento bíblico é importante para a igreja. Qual é a relevância? Por que nós deveríamos estudar, entender e praticar o aconselhamento bíblico no meio da igreja de Cristo? Então é esse o primeiro momento introdutório. E depois, nas classes, ainda pela manhã, nós vamos falar de um tema bem comum na nossa cultura e que precisa ser entendido à luz das Escrituras, que é a depressão. O que é depressão à luz da Bíblia? Como a gente lida com sentimentos depressivos, sentimentos de tristeza, ou com pessoas que são diagnosticadas como depressivas, como que a gente ajuda pessoas. E aí à noite nós teremos o último tema, por meio de uma pregação, onde nós abriremos um texto bíblico onde Jesus fala sobre isso, entendendo sobre ansiedade, como lidar com a ansiedade. São temas comuns, você certamente lida com isso, lida com pessoas que lidam com isso. Todos nós temos momentos em que ficamos mais ansiosos, em que ficamos com o coração mais apertado. Como a gente lida com isso? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje.
bom? Dito isso, vamos iniciar. Eu quero orar novamente com os irmãos. Vamos colocar diante do Senhor e aproveitar o tempo que nós temos aqui para esse primeiro momento juntos. Nosso bom Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui nesse domingo junto com o Teu corpo aqui representado nesta igreja local. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer novos irmãos, de compartilhar a palavra do Senhor. Nós rogamos que o Senhor dê sabedoria a mim e a todos que estão ouvindo, discernimento para que a gente possa ter atenção diante da Sua palavra e não apenas isso, mas levar os princípios para uma aplicação prática à nossa vida. Desejo que o Senhor nos transforme por meio da Sua palavra a cada dia, por meio da atuação do Teu Santo Espírito. Esse é o nosso desejo de oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu acabei não perguntando, você passa para mim os slides? Tá bom. Muito bem. Não deve estar aparecendo aí para os irmãos? Já está aparecendo aí para os irmãos. O que nós vamos trabalhar hoje pela manhã é qual a importância do aconselhamento bíblico para a igreja local. Por que isso é importante? Qual é a relevância disso? Por que nós precisamos de aconselhamento bíblico? É isso que eu quero ver com os irmãos, basicamente, e eu quero sugerir 4 respostas nessa manhã do porquê nós precisamos, qual a importância, porque a igreja local precisa disso, precisa desse ministério, precisa dessa atuação. E quando nós falamos disso, nós estamos falando da atuação da igreja. Eu já quero deixar isso bem claro logo na introdução. Quando falamos de aconselhamento bíblico, não estamos pensando apenas no papel do pastor. Quem aconselha na igreja é o pastor. Se alguém tem problema, vai lá e fala com o pastor. É claro que o pastor aconselha, lidera todo esse processo e auxilia pessoas, auxilia famílias, mas parece-nos, e nós vamos ver alguns textos que mostram isso, que as Escrituras nos chamam a responsabilidade quanto a isso, de que cada um de nós, como cristãos, deveríamos aconselhar uns aos outros e auxiliar uns aos outros. Então, qual é a importância disso? Por que nós precisamos de aconselhamento? E para começarmos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, num texto bem difícil de achar, que é Gênesis capítulo 1. Prefere passar daí os slides ou quer que passe aqui? Porque tem como deixar aqui e eu não passando. Se tiver, eu acho que eu prefiro controlar aqui, fica melhor, fica mais fácil. Obrigado. Ótimo. Muito obrigado. Acho que não precisa trazer para cá. Se eu apertar aqui, vai? Faz um teste aí. Ok. Ótimo. Então, qual a importância do aconselhamento bíblico? Em primeiro lugar que eu queria trabalhar com os irmãos essa manhã é que nós precisamos de aconselhamento bíblico porque nós somos criados para ser dependentes. E, por causa disso, eu quero levar você para o texto da criação, Gênesis capítulo 1. A partir do versículo 26, nós temos um texto fundamental que vai nos mostrar que Deus nos criou para algo, que eu estou definindo aqui como representá-lo. Gênesis 1, 26 a 28 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse texto é um dos textos fundamentais que nós temos nas Escrituras, que nos mostram quem é o homem e por que ele foi criado. Isso é muito importante para trazer definições de vários aspectos sobre a vida do homem em toda a teologia bíblica, em todas as Escrituras. Então, quando nós olhamos para entender quem é o homem, o que ele deveria fazer nessa terra, por que ele foi criado, qual é o seu propósito, nós voltamos para textos como esses. Textos que nos dão a origem, textos que nos dão o fundamento. E o que esse texto está nos mostrando, de forma bem básica e resumida?
aqui, que Deus nos criou e Ele nos criou à sua imagem, como o texto diz, o que traz a ideia aqui de que nós compartilhamos de fato características do ser de Deus, com o objetivo de representá-lo na criação que Ele nos colocou. Eu gosto da expressão que um teólogo diz, que nós fomos criados para ser a imagem visível do Deus invisível. Então, o ser humano representa Deus na criação, ou deveria representar, pelo menos. Nosso papel nesse mundo não é um papel de autonomia. Isso é o que o pecado acaba fazendo de alguma forma, nos tornando rebeldes, querendo viver para nós mesmos. Mas nosso papel, nós somos criados para representar o Senhor, para sermos dependentes dele. Essa é a ideia, ou aqui está embutida a ideia de ser criado à imagem de Deus. Quando nós pensamos em imagem na nossa cultura, o que vem à sua mente? Você pensa em imagem. O que vem à nossa mente, na nossa cultura, geralmente é ou um espelho, ou uma projeção, como tem aqui, uma televisão, uma fotografia. Nós ligamos com essas questões. Porém, evidentemente, no mundo antigo não era isso, porque essas coisas não existiam ainda. A ideia de imagem que nós temos, a partir do próprio Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós vemos inclusive sendo repetido, é que quando alguém importante, um imperador, um rei de determinada região, ele dominava uma localidade, vencia um exército inimigo, uma das primeiras coisas que ele fazia era construir uma imagem dele. Ou às vezes até nas moedas, como os romanos. E até hoje nós temos aquelas imagens em moedas. Qual que era a ideia ali? A ideia era de autoridade, a ideia de domínio. E note que esse termo é usado no texto bíblico aqui. Você terá domínio, porque você tem a imagem de Deus. Você é um representante de Deus. Nós somos criados nesse mundo para representar o Senhor, dependentes de Deus. Esse é o primeiro motivo, porque aconselhamento é importante. Deus nos criou para sermos dependentes. Isso significa que nós precisamos de conselho, precisamos de instrução. Deus não nos colocou no mundo e falou assim: você está aí, agora vive a sua vida de forma independente. Faz aquilo que você quer, faz aquilo que você deseja. Não, nós somos criados de maneira dependente de Deus. Nós precisamos de instrução, de conselho. Isso antes mesmo do pecado entrar no mundo. Nós vamos ver que o pecado intensificou a nossa necessidade de conselho, por causa da distorção que o pecado traz à nossa mente e à nossa realidade. Mas antes mesmo da queda, Deus aconselhava o homem. É o que nós vemos aqui. Deus nos criou com essa necessidade de conselho. Antes mesmo do pecado existir, Deus falou para Adão o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer. Avançando um pouquinho aí na leitura do texto, no capítulo 2, nós vemos isso. Quando o Senhor Deus dá uma ordem para Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus está fazendo com Adão aqui? Ele está instruindo, ele está aconselhando, ele está exortando. Ele está falando: faça isso, não faça isso. Haja dessa maneira. Não, você não pode fazer isso. Note que Adão não tinha essa autonomia, mesmo antes da queda, de fazer o que ele bem entendia. Ele era guiado, orientado, aconselhado por Deus. Esse é o primeiro tópico, porque aconselhamento é importante. Porque nós fomos criados como seres que precisam de conselho e de instrução. Em nenhum momento, mesmo antes da queda, nós somos criados como seres que têm autonomia plena. Nós somos criados como seres dependentes. Dependentes de Deus. E dependentes, como nós vamos ver, uns dos outros. Por isso precisamos de aconselhamento. Por isso que aconselhamento é fundamental para o crescimento de uma igreja.
Se nós não temos exortação mútua, aconselhamento mútuo, ensino mútuo, nós não crescemos. Nós precisamos disso. Deus nos criou com essa necessidade de sermos aconselhados. Eu sei que, e a gente vai entrar na questão do pecado, agora no segundo tópico, o pecado distorce isso. E às vezes a gente não gosta de ser aconselhado. Às vezes a gente acha que aconselhamento é para quem tem problema. E nós não temos problemas. Às vezes a gente acha que aconselhar é os outros vão se intrometer na minha vida. Me orientar o que eu tenho que fazer. E eu que decido o que eu faço na minha vida. Mas isso tudo é consequência da rebelião humana de querer ser o que nós vamos ver, inclusive na tentação, na primeira tentação, querer ser Deus da sua própria vida. Querer tomar o lugar de Deus e assumir uma vida autônoma, independente. Então, o primeiro motivo, porque o aconselhamento bíblico é importante, é porque nós somos criados para isso, para depender do conselho divino e também do conselho uns dos outros. Segundo lugar, nós precisamos de aconselhamento bíblico porque o pecado nos afeta profundamente. E aí agora sim o pecado entra na história. Antes mesmo do pecado, nós já precisávamos de aconselhamento. Agora a necessidade aumenta, porque o pecado afeta a nossa capacidade de avaliar as coisas, de discernir. Então nossa necessidade de aconselhamento aumenta, porque agora eu desejo aquilo que eu não deveria desejar, por causa da natureza pecaminosa. Que agora eu acho que algo é certo quando não é, por causa que a minha mentalidade também foi distorcida pelo pecado. Então a minha necessidade de aconselhamento, de instrução por meio das Escrituras, de orientação bíblica, aumenta ainda mais com a entrada do pecado no mundo. E aí nós vamos para o texto seguinte, em Gênesis 3, texto bem conhecido, que nos fala um pouquinho sobre isso. O pecado, em primeiro lugar, ele distorce o conselho de Deus. Nós lemos o texto do capítulo 2, você lembra o que Deus falou para Adão? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. Essa é a ordem de Deus. Pergunta para você: a ordem de Deus é abundante ou restritiva? Abundante. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Apenas uma você não pode comer. Mas olha como começa a tentação da serpente, Satanás. Olha como faz parecer o conselho de Deus restritivo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Você entende como a tentação vem? A serpente fala assim: então quer dizer que Deus não está deixando você fazer tudo o que você quer? Você não pode comer de toda a árvore, então? Foi isso que Deus disse? Uma distorção do conselho e da ordem divina, que servia inclusive para proteger o homem, parece mostrar um Deus muito mesquinho. Então ele está limitando? Então ele está colocando cercas em você? E o texto continua. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse: é certo que não morrereis. O que Deus tinha dito? Certamente morrerás. A serpente diz exatamente o oposto. É certo, ou certamente não morrereis. O pecado vai distorcendo o conselho divino e vai tornando aquilo que é bom ruim aos nossos olhos. Deus fala: faça isso, isso é bom. A gente olha e fala assim: eu acho que aquele outra coisa é melhor. Se eu for por esse caminho, eu acho melhor. O pecado distorce a realidade e nós começamos a achar aquilo que é ruim bom
e aquilo que é bom ruim. É o que a primeira tentação está fazendo aqui. E aí nós temos o ápice da tentação no versículo 5, porque Satanás diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás chega para a mulher e diz: sabe por que Deus não quer que você coma? Porque na verdade Ele não quer que você experimente essa realidade de que você será como Ele. No dia que você comer, você não vai morrer. Pelo contrário, aí você vai experimentar o que é vida de verdade. Você vai ser como Deus. Você será o seu próprio Deus. Você não vai precisar mais ficar prestando contas, sendo dependente. Você vai viver a sua vida. É o desejo pela autonomia que apela ao coração humano. O pecado distorce o conselho de Deus. Por isso que nós precisamos de aconselhamento. Porque se formos direcionados pelo nosso próprio coração, muitas vezes nós vamos no caminho contrário do que Deus diz. O pecado distorce. Não só distorce, o pecado rejeita. O versículo 6 é a consequência. Vem da mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido. E ele comeu. Agora o pecado entra no mundo. Agora o homem não tem mais um conselho de Deus a seguir. Agora ele rejeita esse conselho. E ele vive com base na sua autonomia e em outros conselhos. Então o pecado leva à rejeição daquilo que Deus diz que é bom e que nós deveríamos viver. E o pecado também intensifica a nossa necessidade de conselho. Não vou ler todo o texto, você certamente o conhece, mas a partir do versículo 7 até o final do capítulo 3 de Gênesis, nós começamos a ver uma série de consequências do pecado. Culpa, vergonha, problema conjugal, entre Adão e Eva, eles começam a culpar um ao outro e a ter problema um com o outro, consequências do pecado para a mulher, para o homem, para a terra, uma série de consequências que intensificam a nossa necessidade de conselho que não existiam antes. Agora eles começam a experimentar uma série de problemas que não existiam. Culpa, eles não sentiam culpa antes. Agora eles sentem culpa. Eu vi até que o irmão falou que vai falar sobre culpa aqui, né? É interessante, é um tema muito interessante. Porque agora eles começam a se sentir culpados. Agora eles sentem vergonha, eles tentam se esconder de Deus. Até antes disso, eles andavam com Deus, tinham intimidade com Deus. A primeira coisa que acontece quando o pecado entra no mundo, eles tentam se esconder. Eles começam a culpar um ou outro agora. Eles tinham uma intimidade, no capítulo 2 você vê Adão elogiando a sua esposa. Essa sim, agora sim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E agora quando Deus fala para ele, você comeu da árvore, ele fala assim, foi a mulher que o Senhor deu. Então o pecado começa a trazer uma série de consequências que intensifica a nossa necessidade de conselho. Nós precisamos. O pecado distorce muitas coisas. E isso traz consequências para as nossas emoções, para os nossos relacionamentos, para a nossa mentalidade, o nosso propósito de existência. Nós precisamos ser reorientados pelas Escrituras continuamente. É por isso que Paulo vai falar no Novo Testamento da necessidade de renovação da mente. Nós precisamos ser continuamente aconselhados por meio da palavra de Deus. Isso é fundamental para uma igreja saudável, para uma igreja que cresce. E não estou falando apenas numericamente, eu estou falando de crescimento espiritual, de edificação. Uma igreja que cresce, que desenvolve, que amadurece, é uma igreja que é renovada constantemente pela palavra. Isso se dá também por meio dos relacionamentos do aconselhamento. Terceiro tópico para nós vermos essa manhã. Nós precisamos de aconselhamento bíblico para evitar o conselho do mundo.
E aí eu quero que você vá comigo já para o Novo Testamento. Nós já demos essa base do Antigo Testamento em Gênesis. E eu quero que você vá comigo agora para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos dar uma olhada nesse texto, nesse capítulo, não todo, por causa do nosso tempo, mas em alguns trechos desse capítulo. Mas aqui, nesse texto, Paulo está falando dos homens dos últimos dias, na linguagem que ele usa aqui, que são falsos mestres da sua cultura, que têm forma de piedade, mas que na verdade vivem de acordo com a mentalidade desse mundo. E ele vai dar uma série de características desses homens. Note, a partir do versículo 1, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, ele dá uma listinha, começa com egoístas. Talvez em alguma versão aqui, eu não sei se os irmãos usam uma versão única ou não aqui, em alguma versão esteja amantes de si mesmos. Isso é literalmente o que a palavra significa. A palavrinha no original aqui é literalmente isso. Amante de si mesmo. Aquele que ama a si mesmo. Aquele que tem a vida orientada para si próprio. Então Paulo está falando, os homens dos últimos dias, aqueles que aconselham, diferente da palavra de Deus, aqueles que são líderes religiosos, mas que na verdade estão distantes do Senhor, no final das contas eles não amam a Deus, eles amam a si mesmos. E a consequência disso é uma série de outras coisas que ele diz: avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. Eu sei que você leu essa lista e está pensando assim, Paulo está falando do pessoal de hoje. Mas ele já está falando de pessoas da sua época. E de pessoas que vão aparecer em toda a época, em toda a história. O padrão é o mesmo. O padrão de que quando nós fugimos do conselho e da orientação divina, o resultado é esse. O conselho que você vai ouvir aí de fora é esse aqui, meu irmão. Às vezes ele vem numa roupagem mais bonita, mais atraente. Mas o conselho que tem aí fora é: viva a sua vida. Ame a si mesmo. Se você não se amar e não se valorizar, ninguém vai fazer isso por você. E parece bonito, parece uma roupagem legal. A gente aceita na nossa sociedade esse tipo de discurso. Mas o que Paulo está falando aqui é que o problema do homem não é que ele ama pouco a si mesmo, como a nossa sociedade diz. Tem que se amar mais, se aceitar mais para você. Não, é que ele ama demais a si mesmo. Ele é muito egoísta, ele é muito voltado para si. Isso impede dele amar a Deus e amar o próximo. Então Paulo vai mostrando que os conselhos do mundo, da nossa sociedade, são os conselhos que levam para distante, que são contrários ao Senhor e à sua vontade para a nossa vida. Eles são anti-Deus nesse sentido. Por isso, no final do capítulo, Paulo, virando para Timóteo, ele recomenda que ele se volte para os conselhos que provém das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 em diante. Depois de falar dos falsos mestres, Paulo vira para Timóteo e diz assim: tu, porém, versículo 14, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você crê nisso? Amém.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir, educar, para que o homem de Deus seja completo. A ideia de perfeito aqui não é sem erro, nós somos pecadores. A ideia de completo, de perfeito aqui é que ele é completo, plenamente habilitado. Ele tem tudo o que ele precisa por meio do conselho proveniente da palavra de Deus. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Quando nós entendemos que Deus nos deu tudo o que nós precisamos conhecer para uma vida que Ele espera de nós, está aqui, nós vamos buscar conselho aqui. Nós vamos ser orientados por meio da palavra de Deus, por meio das Escrituras Sagradas. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Permanece naquilo que você aprendeu. A Escritura é suficiente. A Escritura vai te dar tudo o que você precisa para a vida. Para como você lidar com as suas emoções, para como você trabalhar nos seus relacionamentos, para como você amadurecer. Tudo o que você precisa de realmente importante está aqui. É claro que a Bíblia não vai falar sobre como você deve fazer algumas coisas lá no seu trabalho. Não é isso que a gente está falando. Quando a gente fala que a Bíblia é suficiente, é que ela tem princípios eternos daquilo que de fato importa para toda a nossa vida. A Bíblia talvez não vai falar sobre internet, porque não é a época dela, mas ela tem princípios sobre o que você deve ver ou não na internet, sobre quanto tempo você deve gastar ou não na internet. A Bíblia tem princípios sobre a vida como um todo, ela nos orienta, ela nos dirige, e é aqui que a igreja deveria buscar conselho, na palavra de Deus, onde Deus nos orienta por meio da sua revelação. Por fim, para concluirmos e chegarmos à aplicação prática disso para a igreja, nós precisamos de aconselhamento bíblico para a edificação da igreja de Cristo. Eu quero olhar 3 textos para a gente concluir nosso primeiro estudo pela manhã, que nos mostram isso. Primeiro, a igreja é chamada à exortação mútua. Hebreus, abra na carta aos Hebreus, capítulo 3. Quando falamos exortação, entenda. Não sei se para você traz essa conotação, mas eu cresci na igreja pensando que exortação era um sinônimo de bronca. Então, às vezes, quando falam exortação, é um sinônimo de advertência ou admoestação. E ela tem, de fato, essa nuance. Porém, a exortação bíblica não é só isso. A exortação bíblica é encorajamento. A exortação bíblica é você chamar alguém ao lado para estimulá-lo, para encorajá-lo. Não apenas dar uma bronca na pessoa. Por isso que exortação é uma das palavras bíblicas usadas para esse ministério de aconselhar uns aos outros, de encorajar, de ajudar uns aos outros. Tá? Então, Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, dizem o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você consegue notar alguns perigos presentes nesse texto que o autor dos Hebreus está falando? Ele começa falando de coração perverso, ele fala de incredulidade, ele fala de afastamento de Deus, e ele termina falando de endurecimento pelo engano do pecado. Ele fala de vários perigos que um cristão pode sofrer na sua vida espiritual: ser enganado, ser endurecido, se afastar de Deus, ter um coração perverso, se tornar alguém que não crê, um incrédulo, no sentido de que ele não é alguém que está confiando em Deus. Agora, qual que é a solução que o autor dá para que tudo isso não aconteça na nossa vida? Você percebeu?
A solução é exortação mútua. Exortai-vos mutuamente, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Note como esse ministério de aconselhamento na igreja é fundamental. De acordo com o autor aos Hebreus, com a palavra inspirada de Deus, um dos meios para que eu não seja endurecido, enganado, me afaste de Deus, é o aconselhamento mútuo, é o encorajamento mútuo. Por isso que não é uma obra só do pastor, é uma obra da igreja. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós somos chamados a exortar uns aos outros a cada dia, a encorajar uns aos outros, estimular a fé, as boas obras. O autor dos Hebreus vai falar sobre isso em outro texto. A estimularmos ao amor e as boas obras. Então isso é fundamental para a igreja, para que uma igreja cresça, seja edificada. Nós precisamos ter esse ministério, e não estou falando de ministério formal, né? Estou falando de ajuda mútua, de aconselhar um ao outro, de você ver que o irmão está desanimado, está com algum problema, você chegar junto e tentar ajudá-lo. De você encorajar aquele irmão que está chegando, de você estimular um ao outro, de você ser parte dessa dinâmica de aconselhamento que se dá na informalidade da igreja. Depois que acaba o culto, nos corredores, conversando ali fora, conhecendo da vida do outro, sabendo dos problemas, estimulando, perseverando, orando junto. Isso tudo é o que nos ajuda a não sermos enganados, endurecidos e nos afastar de Deus. Uma das primeiras coisas que acontece, creio que não é só lá em São Paulo, creio que aqui isso deve acontecer também, quando a pessoa começa a se afastar de Deus, ela se afasta da igreja. E aquela proteção da comunhão, do encorajamento, do estímulo mútuo vai se perdendo. E a pessoa vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. O autor aos Hebreus já está falando disso aqui. Por isso que ele vai falar nessa mesma carta, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes façam admoestações uns para com os outros. É um ministério vital para a igreja. Não é um ministério de aconselhamento formal. Isso pode ter ou não numa igreja, uma equipe de conselheiros. Pode ter ou não, é bom que tenha, mas a dinâmica dos relacionamentos, na informalidade, na conversa, na exortação, no aconselhamento um ao outro, uma igreja não cresce sem isso. Seus membros não amadurecem, não se fortalecem sem essa dinâmica. Segundo texto que nos mostra isso, a igreja é chamada ao auxílio. Volte um pouquinho aí para a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós somos chamados a ajudar uns aos outros, entendendo que existem pessoas em diversos momentos, em diversas fases da vida cristã. Paulo vai falar sobre isso nesse texto. Olha como ele diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos ou pacientes para com todos. Ou seja, tem diversos tipos de pessoas na igreja em diversos momentos. Tem gente que está insubmisso, está se rebelando. O que a gente tem que fazer com isso? Tem que admoestar, tem que chamar a atenção, tem que trazer de volta para o meio da palavra. Tem aquele que está desanimado, o que eu faço? Eu consolo, eu conforto, eu encorajo. Tem aquele que está fraco, eu amparo, eu ajudo, eu caminho junto com ele. E somos chamados a sermos pacientes para com todos. Paulo está falando, olha, nós somos chamados como igreja a ajudar uns aos outros. Mas tem vários tipos de pessoas, tem vários momentos. Nós somos chamados a ajudar uns aos outros. Note, essas cartas, esses trechos, não estão sendo escritos para pastores, estão sendo escritos para a igreja. Paulo está falando para os irmãos da igreja em Tessalônica. Todo mundo, todo crente é chamado a isso. Talvez um dos grandes problemas que nós temos hoje é que nós achamos, a igreja local se tornou algo assim. Bom, a gente tem alguém que faz o trabalho e nós sentamos e recebemos o trabalho. Essa não é a visão bíblica da igreja.
do Novo Testamento. Tem uma liderança, tem pastores, tem líderes, mas quem trabalha na igreja? A igreja, todo mundo. Por isso recebeu dons e talentos. Deus te deu, para que você seja útil no crescimento da igreja. Então Paulo está falando sobre essa exortação. Por fim, último texto. A igreja é chamada ao aconselhamento. Colossenses, volte mais um pouquinho aí. Colossenses capítulo 3. Versículos 16 e 17. Novamente falando para a igreja em Colossos. Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, uns aos outros. Para isso, a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Nós devemos conhecer a palavra. Daí a necessidade, certamente, o seu pastor deve falar, talvez quase todo domingo, sobre a necessidade de você ler e estudar a palavra. A palavra deve habitar ricamente em nós. E o resultado disso é instrução e aconselhamento uns aos outros. Instrução e aconselhamento mútuo. Para que o Senhor seja louvado, adorado, e tudo que fizermos seja como representação do seu nome, como adoração a Ele. É um ministério fundamental para a igreja. Qual a importância do aconselhamento bíblico para a igreja de Cristo? Eu diria que não há edificação da igreja sem o ministério de auxílio, de aconselhamento, de instrução uns aos outros, de encorajamento uns aos outros. A pregação da palavra é fundamental para o crescimento de uma igreja. Eu creio nisso. Mas a pregação da palavra, ela precisa ser refletida, praticada a partir do relacionamento entre os membros. Se eu venho, ouço e não faço nada com aquilo que eu ouvi, eu não vou crescer. Da mesma forma, uma igreja que não pratica o que a palavra diz, os seus relacionamentos, não cresce, não desenvolve. Qual a importância do aconselhamento bíblico? Qual a conclusão que nós podemos chegar da importância do aconselhamento para a igreja? Nós precisamos de aconselhamento bíblico para viver o que Deus espera de nós e para ajudar outros a andarem no seu caminho. Para que cresçamos como igreja, ajudando uns aos outros a andar no conselho de Deus, no caminho de Deus, nós precisamos de orientação e de aconselhamento. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Eu sei que o espírito do nosso mundo, a mentalidade presente aí fora, é: você não precisa de ninguém. Eu sei que a palavra independência é vista como virtude na nossa cultura. Seja independente. Busque sua independência emocional, financeira, ou qualquer que seja. Nós somos criados para ser dependentes. Precisamos uns dos outros. Eu sei que isso de alguma forma fere o nosso orgulho, porque a gente acha que a gente é autossuficiente. A gente não precisa de ninguém. Mas para crescermos e vivermos o que Deus espera de nós, nós precisamos uns dos outros. Precisamos do encorajamento, do aconselhamento, da orientação da Igreja de Cristo, baseada na Palavra de Deus. Esse é o primeiro desafio que eu queria deixar para os irmãos nessa manhã. Viva essa realidade dos aconselhamentos, do encorajamento mútuo. É fundamental para a sua vida e para a sua igreja. É assim que Deus promove a edificação, crescimento do seu povo. Vamos orar? Para concluir esse primeiro momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, refletindo na sua palavra. Que grande obra o Senhor deixou a nós. Sabemos que o Senhor é aquele que dirige a sua igreja. E sabemos da necessidade que temos da direção do Senhor. E rogamos que o Senhor nos dê a humildade e a disposição necessária para vivermos esse nosso relacionamento, para ajudarmos uns aos outros, para nos dispor
amar o nosso próximo, a encorajar, a exortar, a caminharmos juntos nessa jornada cristã. Nós precisamos do Senhor e precisamos uns dos outros. Então rogamos que o Senhor nos dirija a essa dependência mútua e isso promova a edificação e o crescimento da sua igreja. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. A palavra de Deus ensina que Deus formou a sua igreja exatamente para isso. Ajudarmos mutuamente uns aos outros, não sermos independentes, mas dependentes uns dos outros. A igreja serve para isso. É por isso que eu tenho batido na tecla que se você é um crente e você é membro dessa igreja, você precisa fazer parte dela de forma prática. Não dá para ser um crente lá em casa, um crente que aparece 3 vezes, uma vez, durante 3 meses no culto. A palavra de Deus aqui mostra que isso é um crente que está alinhado com os pensamentos seculares. Nós precisamos nos ajudar mutuamente. Quando você evangeliza, você está fazendo aconselhamento bíblico. E isto é algo que todos nós precisamos fazer. Os irmãos lembram que geralmente, todo domingo à noite eu falo, guarde a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus e ensine a palavra de Deus aos outros. É isso, é fazer isso, exatamente isso. Eu creio que todos vocês aqui devem, em algum nível, fazer aconselhamento bíblico. Mas pastor, eu entendi hoje que eu preciso aumentar o meu nível. E quando você aumenta o seu nível, você percebe que você precisa falar com aquele irmão faltoso, com aquele irmão que está desanimado, coitado, com aquele irmão que está fraco, coitado, com aquele irmão que está rebelde. Precisa também, não é só o pastor. Então você não precisa chegar, pastor, fulano de tal, assim, assado. Você pode fazer por conta. A Bíblia lhe dá a sua autoridade. Então, vamos fazer isso na prática. Mas se você deseja, pastor, eu gostaria de me envolver no ministério mesmo de aconselhamento bíblico, algo mais formal, ou me envolver de algo mais amplo. Acho que o pastor vai falar mais adiante sobre os cursos lá da BCD, sobre os cursos do Logos, principalmente hoje online, que fica aí mais fácil para fazermos de onde estamos, Então, irmãos, temos as ferramentas, nós temos oportunidades, basta nós sermos convencidos pela palavra de Deus, o Espírito Santo que trabalha através de nós, a realmente colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, não só virmos, ouvirmos e pronto. É claro que há um custo, no momento que eu costumo dizer para pessoas que têm desejo ao ministério que há um custo. O pastorado é um custo. O pastorado não é só vir pregar de boa aqui e pronto. O custo é que você não se suja somente com os seus pecados, você se suja com o pecado dos outros também. Não é assim, pastor? A gente acaba se envolvendo emocionalmente com as pessoas. Então, você desejando isso é porque o Senhor Deus tem colocado no seu coração. Lá para frente, converse com o pastor depois, eu acho que ele vai falar sobre os cursos, mas converse com o pastor Tiago, porque no momento que você quer se envolver de uma forma mais ampla, você precisa também, os irmãos sabem que eu tenho sempre batido na tecla, não deixe de fazer as suas devocionais diárias, se enriquecer com a palavra de Deus. E no momento que você então deseja se envolver de uma forma mais ampla, você também precisa saber que há um custo, você vai se envolver com a vida de outras pessoas e você vai se sujar com isso, porque você se envolve com o pecado delas, mas é necessário, porque a palavra de Deus, a igreja foi formada, a palavra de Deus foi nos dada por causa que o pecado entrou no mundo. Esse é o nosso trabalho, trabalhar com o pecado para que as pessoas sejam restauradas. Obrigado, pastor Tiago, por essa